Olá, meus queridos alunos. Estamos aqui para mais uma aula. Hoje eu vou falar de calor específico, tá? Cada substância tem uma facilidade ou uma dificuldade de aumentar a sua temperatura. E esse valor, ele é representado fisicamente. Ele é conhecido como, então, calor específico, tá? Então, vamos mostrar aqui algumas situações para que vocês possam entender o que vem a ser esse calor específico. E a substância, quando ela recebe calor, esse calor ele é quantificado, tá? Então, quando muda a substância, muda o estado físico da substância, isso é chamado de calor latente. A gente vai estudar mais adiante. Quando só muda a temperatura, isso é chamado de calor sensível, tá? Então, o calor específico está mais ligado, então, à mudança de temperatura. Então, conhecido como calor sensível. Vamos ver aqui algumas apresentações, né? Então, vejam só. Aqui é a abertura, né? Calor específico, que a gente vai falar, tá? Então, vamos para o slide. Olha só. Então, o calor específico é a quantidade de calor necessária para elevar em 1 grau Celsius a temperatura de uma unidade de massa do corpo. Ou seja, a cada 1 grama da substância, a quantidade de calor, então, que esse material vai absorver. Então, veja só, aqui está aqui, ó, o Czinho, que representa calor específico, aqui a quantidade de calor que esse corpo recebeu em relação a 1 grama e para variar 1 grau Celsius, tá? Mas se a gente isolar esse Q, a fórmula vai ser trabalhada assim, que eu prefiro mais e sempre comentar dessa maneira, tá? Isso aqui é conhecido como Q-macete, ó. Então, Q é igual a M vezes C vezes delta T. Então, é um macete. É bom para vocês decorar com maior facilidade, né? Então, sempre é bom ter um macete para decorar alguma coisa. Então, aqui está o que macete. E veja só, aqui está mostrando um termômetro, né? Que aumentou, então, a temperatura dessa substância. Em 1 grau Celsius, de 26 foi para 27, então, delta T, 1 grau Celsius. Está falando que a quantidade de calor absorvida foi 0,5 calorias, tá? E considerando aqui 1 grama. Então, vamos ver aqui o cálculo, né? Como é que ficou. Então, nesse caso, eu tenho 0,5 calorias, que é a quantidade de calor, a massa 1 grama e a variação de temperatura 1 grau Celsius. Fazendo a divisão, vai dar 0,5, né? Então, esse calor específico está falando assim, ó, que esse material ele consumiu 0,5 calorias para mudar 1 grau Celsius em 1 grama dessa substância, tá? E aí, então, essa equação é chamada de equação fundamental da caloria, tá? Da calorimetria, né? Então, aí a fórmula do macete e vai agora falar o que cada letrinha representa, tá? Então, M é a massa do corpo, tá? O Czinho, então, é o chamado calor específico, ok? O delta T, então, é a variação de temperatura. E aqui, essa tabela que eu coloquei, é para mostrar o calor específico de algumas substâncias, tá? Eu gostaria muito que, a partir dessa aula, vocês possam guardar esse valor aqui, ó. Sempre que eu falar da água, o calor específico da água é 1, tá? Às vezes, nas aulas, até fazer alguma brincadeira, mas aqui nem não vai ter jeito, tá? Então, 1 é o maior valor, tá, de calor específico. O gelo é 0,5, o alumínio 0,21, a areia 0,20, o vidro 0,16, o aço 0,10 e o ouro 0,03. Lembrando que quanto maior o calor específico, mais difícil é aquecer o material. Quanto menor o calor específico, mais fácil é aquecer esse material, tá? Então, aqui uma curiosidade em relação à caloria, tá? Isso aqui em relação à alimentação, um determinado um alimento, né, que a pessoa vai ingerir.
E quando se vai ao nutricionista, ele fala para você consumir tantas calorias, tá? Mas aquela caloria lá especificada lá na alimentação é diferente da que nós vamos estudar aqui, tá? Então, uma caloria com C maiúsculo aqui, ó, representa 1.000 calorias que nós vamos trabalhar. Isso é chamado de quilocal, tá? Então, esse K vale 1.000. Então, uma certa fatia de pão, né, vai ter tantas quilocalorias, tá? É diferente da caloria que nós vamos trabalhar aqui, ok? A representação. Aqui uma curiosidade em relação à brisa marítima, tá? Por que que durante o dia, né, ocorre a brisa que vem, ou seja, a brisa marítima que é do mar para a terra. E à noite já vai acontecer o contrário. Isso aqui é representando à noite, a lua aqui, ó. Então, o ar vai ocorrer um vento, né, da terra para o mar. Isso acontece por quê? Por causa da diferença do calor específico. Então, veja só, durante o dia, a areia ou a terra que vai aquecer com maior facilidade, esse ar que está sobre a terra vai subir, então o ar vem do mar para a terra, então ocorre a brisa marítima, tá? À noite acontece o contrário, como o sol já se pôs, né? A terra vai esfriar com maior facilidade, porque possui baixo calor específico, a água, o calor específico dela é 1, então ela recebeu energia do sol o dia inteiro, então ela vai ter uma maior temperatura. Se você for na praia, né, à noite, vai ver que a areia está geladinha e a água está quentinha. Então esse ar que está sobre a água vai subir, então vai ventar, né, aqui vai ocorrer uma diferença de pressão, né? Esse ar, então, como ele sobe, então ele vai puxar o ar da terra para cá, tá? Então isso é chamada brisa terrestre, tá? Então, isso ocorre, lembrando, por causa da diferença do calor específico da terra e da água. Lembrando que, como eu falei, não esqueça, o calor específico da água é 1, tá? Não esqueça, 1, calor específico da água, ok? Bom, e aqui um slide mostrando, né, essa questão do vento, tá? Que é durante o dia, que está ventando, então, da terra para o mar, certo? Então, esse é o melhor horário para o pescador ir para o mar, né? E aí, depois, à noite, já vai acontecer o contrário aqui, tá? Ok? Bom, tá ventando aqui, ó, do mar, tá? Para a terra. Bom, espero que vocês tenham entendido aí e depois eu vou passar as atividades para vocês.